Eu nunca esquecerei o dia em que, no meio de um silêncio profundo da madrugada, senti uma presença que me envolveu como um cobertor quente em um inverno rigoroso. Não havia barulho, não havia vento, apenas um sussurro suave que parecia atravessar minha alma. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse me chamando para algo que eu ainda não compreendia. Até aquele momento, minhas orações eram apressadas, quase automáticas, encaixadas entre compromissos, reuniões e a correria de todos os dias. Eu dizia: Senhor, eu te amo. Mas no fundo, não me dava tempo para ouvir sua resposta. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Senti um peso leve, se é que posso chamar assim, que me convidava a me ajoelhar. E quando obedeci, percebi que não era um momento qualquer de oração. Era o início de uma jornada. Uma voz suave e persistente começou a guiar meu coração. Fale comigo 3 vezes ao dia. Pela manhã, quando o sol nascer. Ao meio-dia, quando o mundo estiver agitado. E à noite, antes que o sono feche seus olhos. Eu fiquei imóvel, como se estivesse diante de uma revelação que mudaria toda a minha rotina. No dia seguinte, acordei às 5:30 da manhã, antes mesmo do despertador. O céu estava pintado de tons dourados e rosados, e pela primeira vez eu senti como se o amanhecer fosse uma carta de amor escrita por Deus. Comecei a orar sem pressa, como quem saboreia cada palavra. Não pedi nada naquele momento, apenas agradeci. Lembrei do que está escrito em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Parecia que aquele versículo estava sendo vivido ali, diante dos meus olhos. Ao meio-dia, no meio do meu trabalho como professor de música, interrompi o ensaio com os alunos. Pedi licença, fui até uma sala vazia e fechei a porta. Não era comum eu fazer isso, mas algo dentro de mim dizia que era necessário. Foi um momento rápido, mas intenso. Falei com Deus sobre as minhas fraquezas, sobre as pequenas irritações do dia e sobre o quanto eu queria ser paciente e amoroso, mesmo nas horas difíceis. Ao terminar, senti uma calma que não vinha de mim mesmo. À noite, antes de dormir, sentei-me na varanda com uma xícara de chá. O vento fresco da noite parecia trazer paz e minha mente começou a se aquietar. Foi então que percebi. Essas 3 conversas com Deus não eram apenas momentos isolados. Eram fios invisíveis que estavam costurando meu dia com um propósito novo. A presença dele não ficava restrita àqueles minutos. Ela transbordava para cada gesto, cada conversa, cada pensamento. Talvez você esteja se perguntando, mas por que 3 vezes ao dia? Não basta orar de vez em quando tenho vontade? Foi exatamente o que eu pensei no começo. Mas entendi que não se trata de obrigação, e sim de disciplina que alimenta a alma. Assim como precisamos nos alimentar várias vezes para manter o corpo saudável, nossa vida espiritual também precisa dessa constância para permanecer viva e sensível à voz de Deus. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela instrução mudou não apenas meu relacionamento com Deus, mas também a maneira como eu enxergo o mundo. Comecei a perceber respostas em detalhes pequenos. Um aluno que voltou sorrindo depois de dias cabisbaixo, uma conta inesperada que foi paga de forma milagrosa, um conselho que veio no momento exato. Passei a experimentar o que Paulo escreveu em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. E aqui está algo que eu quero que você faça agora, para fixar essa mensagem no seu coração e gerar ainda mais conexão. Escreva nos comentários a palavra constância. Sim, essa palavra será um lembrete para você e para todos que lerem, que buscar a Deus de forma constante é o que transforma a nossa vida de oração. Com o passar dos dias, comecei a perceber algo curioso.
minha forma de reagir às situações mudou. Antes, qualquer imprevisto, um atraso, uma palavra mal colocada, um erro no trabalho, me irritava facilmente. Mas com a prática de orar 3 vezes ao dia, notei que estava mais paciente. Era como se, mesmo no meio do caos, houvesse uma música suave tocando ao fundo da minha alma, lembrando-me de que Deus estava ali. Não foi algo mágico ou instantâneo, foi um processo. A cada manhã eu entregava meu dia. Ao meio-dia, recalibrava meu coração. À noite, revisava e agradecia. E sem perceber, fui criando um hábito que se tornou mais forte que a minha ansiedade. Não que problemas tenham desaparecido, mas agora eu os encarava como oportunidades para experimentar o cuidado de Deus. Uma vez, lembro de ter recebido uma notícia que normalmente me deixaria sem chão. Um amigo próximo havia perdido o emprego e estava desesperado. Antes, eu me sentiria paralisado, sem saber o que dizer. Mas naquele momento, a primeira coisa que veio à minha mente foi chamá-lo para orarmos juntos. Não fiz discursos bonitos, apenas orei com simplicidade e vi lágrimas de alívio no rosto dele. Foi como se, naquele instante, Deus usasse minha constância em oração para abençoar outra pessoa. Percebi que orar não é apenas sobre receber respostas para nossas necessidades, mas também sobre sermos instrumentos para que outros encontrem paz e direção. O Espírito Santo começa a agir não só em nós, mas através de nós. É como está escrito em Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará, e aquele que dá a beber será dessedentado. Quando deixamos o Espírito Santo nos guiar, passamos a derramar sobre outros o que recebemos de Deus. E é exatamente isso que me move a compartilhar esta experiência com você. Eu acredito que este vídeo pode ser uma porta aberta para que mais pessoas descubram o poder dessa disciplina espiritual. E é aqui que quero te pedir algo muito especial. Se esta mensagem já falou ao seu coração, inscreva-se no canal agora. Não porque todo mundo pede, mas porque aqui você encontrará conteúdo que pode fortalecer sua fé de forma prática e profunda. E mais, quero que você interaja comigo de um jeito diferente. Me conte nos comentários qual momento do seu dia é mais difícil para parar e orar. Não tenha receio, porque suas respostas podem inspirar outras pessoas que passam pela mesma dificuldade. Esse espaço não é apenas sobre assistir vídeos, mas sobre criar uma comunidade onde aprendemos e crescemos juntos. Você faz parte disso. Foi numa quinta-feira chuvosa que minha determinação foi colocada à prova. Eu tinha acordado tarde, com o despertador insistindo por quase 20 minutos antes de eu ter forças para levantar. A noite anterior havia sido desgastante. Compromissos acumulados, mensagens urgentes no celular e um problema com o encanamento da casa que me tirou horas de sono. Quando finalmente consegui me sentar à mesa, vi o relógio marcando 7h40. Meu horário habitual de oração da manhã já havia passado. Naquele instante, senti uma voz interna dizendo: "Você pode pular hoje, não tem problema." Era tentador. Afinal, eu estava cansado, mal-humorado e com uma lista enorme de tarefas me esperando. Mas, ao mesmo tempo, lembrei-me de como, nas últimas semanas, minha vida tinha sido transformada por esse hábito. Respirei fundo, fechei os olhos ali mesmo e comecei a orar em silêncio. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi sincera e curta. Senhor, eu não tenho forças hoje, mas eu preciso de Ti mais do que nunca. Essa frase foi o suficiente para que um alívio imediato tomasse conta de mim. Não que todos os problemas tenham desaparecido, mas eu já não estava sozinha para enfrentá-los. Continuei meu dia, e no horário do almoço percebi que o peso inicial da manhã havia diminuído. Naquele mesmo dia, quando a noite chegou, aconteceu algo que considero um presente de Deus. Recebi uma ligação inesperada de uma antiga colega de faculdade. Ela me contou que tinha se lembrado de mim de repente e sentiu que deveria orar por mim naquele dia.
Fiquei em silêncio por alguns segundos, emocionada. Aquele gesto me mostrou que Deus cuida de nós mesmo quando estamos no limite das forças. É como diz Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Percebi então que se eu tivesse cedido à vontade de pular um dia, teria perdido a oportunidade de ver Deus agindo de forma tão específica. A constância não é apenas sobre manter um ritual, mas sobre estar disponível para experimentar o sobrenatural nos momentos mais comuns. E talvez você, que está me ouvindo agora, já tenha vivido algo parecido. Pode ser que tenha começado algo com entusiasmo, mas depois de alguns dias a empolgação diminuiu e a rotina apertou. Quero te dizer, não desista. O valor de uma disciplina espiritual não se mede pelo conforto, mas pelo impacto que ela gera na sua vida e na vida de outros. Era uma tarde comum, e eu estava voltando para casa depois de um dia de aulas e reuniões. No ponto de ônibus, encontrei Marcos, um vizinho com quem trocava poucas palavras. Ele tinha por volta de 30 e poucos anos, trabalhava como mecânico e sempre se mostrava cético em relação à fé. Costumava dizer que essas coisas de Deus não passavam de consolo para quem não aguentava a vida real. Naquele dia, ele parecia abatido. O olhar estava distante e a postura curvada como quem carrega um peso invisível. Perguntei se estava tudo bem e ele respondeu de forma vaga, mas com um tom que denunciava que algo sério estava acontecendo. A lembrança das minhas orações diárias veio à mente e senti um impulso claro. Ore por ele agora. Confesso que hesitei, afinal ele sempre deixava claro que não acreditava, mas a voz interior insistiu. Então, com cuidado, perguntei: posso orar por você? Ele deu um meio sorriso irônico e respondeu: olha, não acredito nessas coisas, mas não tenho nada a perder. Ali mesmo, no banco de metal do ponto de ônibus, comecei a falar com Deus. Não fiz um sermão, nem tentei convencê-lo. Pedi para que o Senhor mostrasse a ele que era real, que estava presente e que conhecia suas dores. Enquanto orava, percebi que sua respiração ficou mais lenta, como se estivesse se acalmando. Ao final, ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse baixinho: não sei explicar, mas estou me sentindo mais leve. Não o pressionei para mudar de opinião, nem falei de religião. Apenas lembrei que Deus nos ama, mesmo quando não acreditamos nele. E fui para casa com o coração cheio de gratidão. No dia seguinte, Marcos me encontrou e disse que depois daquela oração, havia dormido profundamente pela primeira vez em semanas. Foi nesse momento que entendi com mais clareza que nossas orações não são limitadas pela fé de quem recebe, mas pela disposição de quem ora. O Espírito Santo é quem toca os corações, e nós somos apenas instrumentos. É como está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não é sobre nós, mas sobre Ele, agindo através de nós. Essa experiência me marcou tanto que comecei a enxergar cada encontro como uma oportunidade. Aprendi que, se estou atenta à voz de Deus, até uma conversa casual na rua pode se transformar em um momento de milagre. Era uma noite fria de sexta-feira, quando recebi uma mensagem urgente no celular. Você pode vir aqui em casa, estamos no limite. Era de Carla, uma amiga de infância que eu não via há meses. Ela e o marido, Roberto, estavam passando por crises constantes no casamento. As brigas tinham se tornado diárias e os filhos pequenos, de 8 e 11 anos, viviam assustados com o clima pesado dentro de casa. Não pensei duas vezes. Peguei um casaco, uma Bíblia e fui até lá. Ao entrar, percebi no ar um silêncio denso, aquele tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade de palavras duras. Carla estava com os olhos vermelhos e Roberto, sentado no sofá, parecia derrotado. As crianças estavam no quarto, provavelmente tentando se distrair da tensão.
Conversei com ele separadamente por alguns minutos, apenas ouvindo, e de repente veio ao meu coração um versículo que parecia se encaixar perfeitamente na situação. Eclesiastes 4:12. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Olhei para os dois e disse: vocês estão tentando segurar esse casamento com apenas 2 mãos humanas, mas falta a 3ª dobra. Deus no centro. Eles me ouviram, mas não disseram nada. Então perguntei: posso orar com vocês agora? Houve um momento de hesitação, mas finalmente Carla assentiu com um leve aceno. Roberto, ainda desconfiado, cruzou os braços, mas não impediu. Nos ajoelhamos ali na sala. Não foi uma oração curta. Eu falei com Deus como quem fala com um amigo íntimo sobre algo precioso. Pedi que ele curasse feridas antigas, quebrasse o orgulho que separava e reacendesse o amor que um dia os uniu. À medida que orava, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carla. Depois, notei que a respiração de Roberto estava diferente, mais profunda, como se algo estivesse sendo liberado de dentro dele. Quando terminei, houve um silêncio carregado de significado. Foi Roberto quem falou primeiro. Eu não sei o que aconteceu agora, mas sinto como se o peso de anos tivesse saído das minhas costas. Carla segurou a mão dele e aquilo por si só já foi um milagre. Conversamos mais um pouco e eles decidiram tentar reconstruir a relação, dessa vez envolvendo Deus em cada passo. Semanas depois, Carla me enviou uma mensagem dizendo que eles tinham começado a orar juntos todas as noites antes de dormir. O clima em casa estava diferente. As crianças pareciam mais felizes e até começaram a perguntar sobre Deus. Essa experiência me fez lembrar que muitas vezes Deus espera que a gente se disponha a ser usado no momento certo, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é especialista em restaurar aquilo que achamos irreparável. E é por isso que, se você está enfrentando um momento de ruptura em qualquer área da sua vida, seja casamento, amizade ou até sua própria fé, quero te encorajar a buscar essa 3ª dobra. Convide Deus para estar no centro e você verá a diferença. Era madrugada de terça-feira quando fui despertada de forma brusca. Não foi o som de algum alarme ou barulho na rua, mas uma sensação forte de opressão, como se o ambiente estivesse pesado e estranho. O quarto, que normalmente era um refúgio de paz, parecia sufocante. Meus pensamentos começaram a se encher de medo sem motivo aparente e percebi que algo espiritual estava acontecendo. Lembrei-me imediatamente de Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aquele não era um simples desconforto, era um confronto invisível. Me levantei, acendi uma luz suave e me ajoelhei. Não era hora de orar calmamente como de costume, era hora de lutar. Comecei a declarar a palavra de Deus em voz alta, proclamando que a minha casa pertencia ao Senhor e que nenhuma obra do inimigo teria poder ali. Orei por cada cômodo, mencionei cada pessoa da minha família e declarei a proteção de Deus sobre todos. Enquanto eu orava, percebi algo curioso. O medo começou a perder força, o peso no ambiente diminuiu e uma sensação de autoridade tomou conta de mim. Não era autoconfiança, mas a certeza de que eu estava agindo com a autoridade que Jesus nos deu, como diz Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. O tempo passou sem que eu percebesse. Quando finalmente parei, eram quase 4 da manhã. Me deitei novamente e o sono veio de forma tranquila, como se o próprio Deus estivesse guardando meu descanso. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha irmã, que mora em outra cidade. Não sei porquê, mas ontem à noite senti que precisava pedir a Deus para te proteger.
Aquilo confirmou que a batalha da noite anterior não tinha sido imaginária. Havia algo real acontecendo e Deus tinha colocado mais de uma pessoa em oração no mesmo momento. Essa experiência me ensinou que orar 3 vezes ao dia não é apenas um hábito bonito, é preparação. É como um soldado que treina todos os dias para estar pronto no momento da batalha. Se eu não estivesse cultivando essa intimidade com Deus, talvez naquela madrugada eu não tivesse discernimento ou força para enfrentar o que estava acontecendo. Por isso, quero te dizer algo importante. A disciplina que você constrói nos dias de paz é a arma que você terá nos dias de guerra. Não espere o ataque para começar a orar. Comece hoje e você estará pronto quando o inimigo tentar se levantar. Era o final de um mês particularmente difícil. As contas estavam acumuladas e, por mais que eu tentasse organizar o orçamento, havia uma despesa inesperada que me deixou sem saber como iria resolver. A situação parecia tão apertada que eu até cogitei vender alguns instrumentos musicais que uso para ensinar, algo que para mim seria doloroso. Naquela manhã, minha oração foi mais silenciosa que de costume. Não usei muitas palavras, apenas coloquei diante de Deus a minha necessidade, lembrando o que está escrito em Mateus 6:8. O vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de o pedirdes. No meio do dia, repeti minha conversa com ele, pedindo direção e serenidade para tomar decisões certas. À noite, finalizei dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor proverá, mesmo que eu não consiga imaginar como. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era um antigo aluno que, anos atrás, tinha feito aulas de violão comigo. Ele contou que havia lembrado de uma música que eu lhe ensinei e que isso o inspirou a retomar a prática. Disse que estava organizando um evento na empresa onde trabalhava e que queria me contratar para dar uma palestra musical motivacional aos funcionários. O valor que ele ofereceu era exatamente, e eu digo exatamente, o que eu precisava para cobrir a despesa. Quando desliguei, fiquei alguns minutos em silêncio, absorvendo o que tinha acontecido. Aquilo não era coincidência. Era como se Deus estivesse me lembrando de Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. A provisão veio de uma forma tão inesperada que eu jamais teria planejado algo assim. Esse episódio reforçou algo que tenho aprendido ao longo dessa caminhada. Quando você mantém a constância na oração, não apenas pede ajuda nos momentos de crise, mas vive em sintonia com Deus, a ponto de estar preparado para reconhecer quando Ele responde. Às vezes, a resposta não vem como imaginamos, mas sempre vem no tempo certo. Também aprendi que a oração diária abre nossos olhos para perceber bênçãos que já estão ao nosso redor, mas que na correria costumamos ignorar. Hoje, ao lembrar desse episódio, sinto que ele foi muito mais do que um alívio financeiro. Foi uma lição de confiança, um lembrete de que Deus cuida de cada detalhe, inclusive daqueles que parecem pequenos demais para pedir. Era um domingo de manhã, e eu me preparava para ir à igreja quando senti um peso estranho no coração. Não era tristeza pessoal, mas uma inquietação que parecia um chamado para orar por alguém. Fechei a porta do quarto e comecei a buscar a Deus, sem saber exatamente por quem interceder. Aos poucos, a imagem de uma ex-aluna, chamada Bianca, veio à minha mente. Eu não tinha contato com ela há mais de 2 anos, mas me lembrei nitidamente do seu sorriso tímido e da fase difícil que estava vivendo na época. Continuei orando, pedindo que Deus a protegesse e mostrasse a ela que não estava sozinha. Foi um momento intenso, com palavras e lágrimas se misturando. O versículo de Tiago 5,16 ecoava em meu coração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu não sabia o que estava acontecendo com Bianca, mas senti que minha oração precisava ser profunda e persistente.
Depois de quase 40 minutos, a paz veio e fui para a igreja. O culto foi abençoado, mas minha mente voltou para Bianca várias vezes ao longo do dia. Então, à noite, recebi uma mensagem no meu celular de um número desconhecido. Oi, é a Bianca. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Ligamos imediatamente e a história dela me deixou arrepiada. Naquele domingo, ela tinha decidido acabar com a própria vida. Sentia-se sozinha, perdida e sem propósito. Porém, minutos antes de tomar uma decisão definitiva, ela foi invadida por uma lembrança de nossas conversas de anos atrás, quando eu lhe falava sobre como Deus tinha planos para cada pessoa. Essa lembrança foi tão forte que a fez chorar e, no meio do choro, orar pela primeira vez em anos. Ela disse que, no instante seguinte, sentiu como se um peso tivesse saído do peito e uma vontade inexplicável de viver surgiu. Foi aí que decidiu me procurar. Quando contei que estava orando intensamente por ela naquela mesma manhã, ficamos as duas em silêncio, emocionadas, percebendo que Deus tinha orquestrado tudo para salvá-la naquele dia. Esse episódio me marcou profundamente, porque me mostrou que a disciplina de oração não se trata apenas de fortalecer minha própria vida espiritual, mas de estar pronta para interceder quando o Espírito Santo move. Orar é, muitas vezes, ser a ponte entre alguém e a salvação que ele nem sabe que precisa. Bianca hoje está bem. Retomou os estudos e até começou a frequentar uma célula de jovens na igreja. Ela mesma diz que aquele dia foi o ponto de virada na vida dela. E toda vez que conversamos, lembramos juntas de como Deus se moveu de forma tão precisa. Agora que chegamos juntos até aqui, preciso te dizer algo que carrego comigo como certeza. A vida de oração não é um extra para quem crê, mas o próprio coração da nossa caminhada com Deus. Ela nos molda, nos fortalece e muitas vezes se torna o canal pelo qual o Senhor salva, transforma e restaura histórias, como vimos em cada experiência que compartilhei. Seja no silêncio da madrugada, no ônibus lotado ou durante um momento inesperado no trabalho, orar é abrir espaço para que o céu toque a terra. É como se cada palavra dita diante de Deus fosse uma semente plantada. Algumas germinam rápido, outras levam tempo, mas todas têm potencial para florescer no tempo certo. E o mais lindo é perceber que, ao nos colocarmos diante dele, não somos apenas espectadores, mas participantes do seu plano eterno. Quero que você se lembre de uma coisa. Não é preciso ser perfeito para orar. Não é preciso ter as palavras certas ou um ritual elaborado. O que Deus procura é um coração sincero, disposto a buscá-lo e a ouvir a sua voz. Como está escrito em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa promessa é para mim, para você, para todos que decidem se aproximar dele sem máscaras. E agora, de forma muito especial, quero te fazer um convite, mas não um convite qualquer. Quero te convidar a se tornar parte dessa família que cresce a cada dia aqui no canal. Se inscreva não apenas para receber novos vídeos, mas para caminhar junto, compartilhar suas experiências, aprender e ensinar. Aqui, cada comentário conta, cada história inspira, cada testemunho fortalece. E já que chegamos até aqui, peço que você conte nos comentários a sua história. Qual foi o momento em que você mais sentiu Deus agir na sua vida através da oração? Foi algo imediato ou uma resposta que veio com o tempo? Sua experiência pode ser a semente que alguém precisa para não desistir. Se você gostou desse vídeo, diga também o que aprendeu com ele e como pretende colocar isso em prática. Nosso espaço não é só para ouvir, mas para viver. E juntos, podemos criar uma comunidade onde cada pessoa se sinta ouvida, amada e encorajada a crescer na fé. De coração, obrigado por estar aqui até o fim.
Você não é apenas alguém que assistiu a um vídeo, você faz parte dessa história. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te surpreenda com respostas de oração que vão além do que você pode imaginar. Agora me diga, você quer seguir firme nessa caminhada comigo? Então, escreva sua história abaixo e vamos continuar vivendo milagres juntos.